A medida provisória que faz uma segunda rodada de privatização e modernização dos portos está provocando uma briga entre governo, empresários e trabalhadores. A briga tem vários lados. Empresários que já administram terminais discordam de empresários que pensam em entrar no negócio. Sindicatos governistas se rebelam contra o governo. E o Brasil continua com portos atravancados e com um custo que é 3 vezes maior do que o de Singapura, por exemplo. Hoje o assunto é portos e a MP 595. E estão aqui para falar do assunto o senador Eduardo Braga, que é relator da medida provisória, e o professor Paulo Fleury, da ILO Supply Chain Instituto de Logística. Senador, o senhor está no meio dessa confusão e a gente precisa entender a confusão, até porque quanto mais a gente entender, quanto mais os assinantes entenderem isso aí, mais gente vai poder participar dessa conversa que é importante para todos nós, a abertura dos portos, né? A primeira coisa, assim, quantas emendas já chegaram à MP? 645 emendas, divididas em 4 blocos principais. E o senhor vai ter que consolidar, quer dizer, o projeto que vai ser votado é diferente do projeto que foi... Muito provavelmente, não é? Mas quais são as linhas básicas? Bem, primeiro, a medida provisória trata basicamente de 2 situações. Portos organizados, onde nós temos arrendatários e concessionários de portos. Eles, via de regra, tinham um modelo de concessão por outorga onerosa, e a MP muda esse sistema. Esse é o sistema que foi do governo Fernando Henrique? Esse é o sistema que vem, inclusive, da transição do governo Sarney e governo Fernando Henrique, porque nós temos aí, desde 1993, essa história com os portos organizados. E o Brasil vem, desde lá, construindo, vamos dizer, essa estrutura que precisa ser modernizada. Você fala de portos ou fala de terminais nos portos? Nós estamos falando de terminais dos portos, mas existem inclusive alguns portos, como é o caso do Amazonas, por exemplo, para falar do meu estado, em que o porto público foi 100% arrendado. Portanto, não há terminais dentro do porto, há um único terminal operado por uma única empresa, que inclusive virou uma grande disputa judicial. Esse é outro ponto. A judicialização dos processos sobre o regime antigo. Vocês estão propondo uma nova forma de concessão, que é diferente dessa, não é isso? A nova forma de concessão passa a ser pela menor tarifa pelo volume de carga. Até então, era o regime de outorga onerosa, quem mais pagava pela outorga ganhava a licitação e pelo volume de investimento. Agora será pela menor tarifa, pelo volume de carga e pelo investimento. Fleury, qual é o erro nessa... Por que os empresários estão brigando entre eles? Quer dizer, setor privado com setor privado, normalmente não é normal que eles brigam. Normalmente o setor privado briga com o governo. Mas dessa vez está tendo divergências entre o setor privado. Você podia explicar qual é essa diferença? Não, na verdade, como você como senador, parece que a gente pensa igual nesse ponto. A questão é que quando os concessionários, há 15 anos atrás, ganharam os leilões, eles fizeram contas baseadas numa situação que existia, que era proibido um porto particular transportar cargas de terceiros se estiver, obviamente, fora do porto organizado. Então, o que eles dizem? É que eles vão estar numa desvantagem competitiva de começo, porque quem está fora do porto organizado tem uma série de vantagens de não ter que pagar. Tem que pagar uma série de tributos, tem que ter a mão de obra contratada do órgão. Então, quer dizer o seguinte, olha, isso parece que é um rompimento de contrato. Então, você está querendo dizer, que aqueles, as regras para os anteriores, é que eles não podiam operar carga de terceiros. Se eles estivessem fora do porto organizado. Se estiver fora do porto organizado. Esses agora, mesmo estando fora do porto organizado, eles vão poder operar. Então, eles têm mais vantagens em relação aos outros. Exatamente. Isso é aparente, Miriam, sabe por quê? Porque se você é porto privado dentro da poligonal do porto organizado, e existem muitos casos destes, você poderia, já na época dos 15 anos atrás, fazer transporte de carga de terceiros. Eu, inclusive, acho que, tirando talvez 4 ou 6 casos de portos privados que estão muito próximos da poligonal
do porto organizado, a grande disputa será exatamente dentro do porto organizado. Agora, é verdade o que disse o professor. Há dois modelos que precisam ser equalizados. Isso, e a MP vai equalizar? Vai tratar da mesma forma, criar vantagens para os dois lados? Eu creio que esta ideia está cada vez mais se pondo de pé. Há grupos e há segmentos dentro do parlamento cada vez mais convencidos de que é preciso fazer essa equalização. Há que se ter um custo muito equalizado entre o porto que está fora da poligonal e o porto que está dentro da poligonal. É verdade também o que Você pode explicar o que é fora e dentro da poligonal? É simples, o porto organizado tem um determinado perímetro em que ele é considerado a área do porto organizado. Não significa dizer que é apenas o pia ou o berço aonde está atracando o porto. Existe um perímetro, uma área em que é considerado pelo governo a área portuária, a área do porto organizado, que até então estava sob a direção da autoridade portuária, o CAP, que agora muda, não é? Que é um outro mecanismo que precisamos talvez debater um pouco no programa. Mas o mais importante e o mais estratégico é que quem está fora, até a edição da MP, quem está fora do perímetro ou da poligonal, não podia transportar carga de terceiros. Agora passará a poder. É preciso, portanto, equalizar as condições de custo de operação e de tarifa entre aqueles que estão fora da poligonal e aqueles que estão dentro. Entre os recém-chegados e os que já estavam. E aqueles que já estavam. E aí você tem regime de contrato que precisa mudar. Tá certo. Qual que você acha que é o principal defeito dessa proposta do governo, Fleury? Eu acho que esse é o principal defeito, porque isso vai levar os concessionários à justiça. Mas ele já está dizendo que ele vai tentar resolver isso. Que beleza, ótimo. Feliz de saber. Fora isso, você acha que o governo conseguirá resolver o problema do custo de mão de obra? Isso é difícil, eu acho que não é uma situação fácil. Você podia explicar isso aí para a gente? Os sindicatos, né, dado o governo que nós temos hoje, dificilmente o governo vai peitar, vai confrontar diretamente os operários e pode confrontar os empresários, sim. Né? Então, o que eu vejo é o seguinte, essa briga, ela está acontecendo agora, envolvendo os operários que não envolvia no passado, né? Porque eles perceberam que existia uma oportunidade deles intervirem. O país depende fundamentalmente dos portos. Se parar uma semana no porto, esse país vai para o buraco. Então, eles estavam com um poder enorme na mão, que é paralisar o porto e forçar o governo a negociar. Porque no começo o governo não ia negociar. Felizmente, aqui estou vendo o senador está com uma postura muito boa, né? Vamos negociar sim, não aceitamos negociar. Tem que negociar sim. Mas, assim, ele falou rapidamente de OGMO aí, essa palavra que um palavrão, que é órgão gestor de mão de obra, não é? E que isso aí representa para os empresários um enorme custo, para os trabalhadores uma grande vantagem. Então, os trabalhadores não querem abrir mão disso. Como é que vocês vão enfrentar esse problema? Os novos portos ou terminais, a partir dessa nova lei, quando ela for aprovada, eles poderão contratar livremente pela legislação trabalhista ou eles terão que cumprir isso? Não. Então, não vai ter uma desigualdade. Então, quem está fora do porto organizado não está subordinado ao OGMO, como disse o professor. Evidentemente que o OGMO, os que estão dentro dos portos organizados hoje, oriundo da Lei 8.630, eles estão sejam privados ou públicos? Sejam privados ou públicos. Então vai ter uma diferença aí que não vai dar para competir, porque o custo trabalhista é o principal, não é? Não, mas tem outros custos, porque tem custos de investimento, tem outras questões, custos de acesso, etc. A logística como um todo, e o professor tem toda a razão, e eu recentemente tive a oportunidade de ler muitos dos trabalhos do professor. É verdade de que o custo de logística não é apenas o porto. Não é? O custo de logística ele envolve uma série de outras questões, desde o transporte, o acesso aos portos, a questão da burocracia, a questão do tempo que levamos para liberar as cargas em nossos terminais. Essa é uma outra questão que o Brasil precisa avançar. Portanto, a logística, de um modo geral, Miriam, terá que ser muito melhorada no Brasil. Mas isso não é o objetivo da sua MP.
Também. Uma parte. Uma parte, porque, veja, o Brasil acabou de editar, em dezembro, por decreto presidencial, o CONAPORT, que é exatamente uma forma de juntar todos os órgãos do governo federal. São quantos? São 11. 11 órgãos do governo federal que vai desde o Ministério da Fazenda até a Agricultura. Como você bem sabe, você não libera um container se um fiscal da agricultura não dizer que não tem nenhum tipo de praga dentro do seu container. Não importa que o seu container seja de chipper eletrônico, mas o Ministério da Agricultura tem que dar um atestado. Agora vai ter uma unidade. Agora vai ter uma unidade que vai funcionar 24 horas por dia, porque muitas vezes o porto descarregava um container às 3 horas da manhã, e aquela mercadoria ficava esperando até as 4 horas da tarde para que alguém pudesse liberar a mercadoria. Não é assim que funciona no mundo moderno. O Brasil hoje é uma economia emergente que precisa competir com portos que funcionam numa dinâmica diferente. A questão do custo trabalhista não foi discutida ainda, eu acho. Perfeito. Eu fiz essa pergunta para os dois e não estou satisfeito com a resposta, não. Eu queria que você me dissesse, Fleury, qual é o custo, onde é que pega, por que é tão caro no Brasil? Olha só. Como o senador disse, filas. Um caminhão, você acha que o caminhão está parado, não custa. Custa pra caramba, porque tem a hora do motorista, você tem as licenças, o custo fixo do veículo. Então, quando você tem uma ineficiência, que às vezes começa fora do porto, o acesso, você está onerando o custo de transporte. Claro, isso aí é um custo, mas assim, o custo, estou falando especificamente, o custo de mão de obras, levando-se em conta que alguns terão que contratar pelo órgão gestor, os atuais, e os novos entrantes não terão que contratar, vão poder contratar e liberar livremente. Eu queria que você tornasse isso, explicasse isso, quanto que significa de diferença de custo? 6,5% no custo de mão de obra. No custo final é muito menos do que isso. E isso comparado, por exemplo, com o investimento que o governo federal fará permanentemente nos canais de dragagem e nos berços de docagem, por exemplo, a compensação disso é extremamente vantajosa para quem está fora e para quem está dentro do porto. Há mecanismo, Miriam, para que a gente faça essa importante equalização entre os dois mecanismos, do porto organizado e do porto privado fora do porto organizado. Há como fazer. A grande discussão agora é monopólio de mão de obra. Essa é uma outra questão e é onde está o cerne da discussão. Não é mais a questão se nós vamos ou não vamos equilibrar as desigualdades. É saber se vai ser estendido o monopólio da mão de obra do ógmo para o porto privado que está fora da poligonal ou não. Na proposta da MP, não é estendido. Ele fica com todos os direitos da 8.630 dentro do porto organizado. Tá certo, eu vou fazer um intervalo agora e volto daqui a pouco. Hoje eu estou conversando sobre portos. Hoje eu estou conversando sobre portos com o senador Eduardo Braga e o professor Paulo Fleury. Professor, sobre essa proposta em geral, o que mais o senhor acha que está pegando e que é complicado para quem opera portos no Brasil? Pois é, a questão me preocupa muito é a implementação, que aí é que morre, né? Nos detalhes. Os detalhes, né? Então, o que está acontecendo? A nova método para poder selecionar quem vai ganhar, né, uma determinada licitação considera preço módico e volume transportado. Você quer mais volume com menor preço. Beleza. Agora eu te pergunto, você tem como controlar a quantidade de minério de ferro que a China vai comprar da gente? Não pode. O cliente é que determina quanto ele vai comprar de um país ou de outro. Você então vai pode ter um controlar. chute quando ele for entrar na licitação, ele vai chutar. Vai chutar, porque você nunca sabe. Ele vai dizer, eu vou transportar certos volumes e depois o volume não aparece lá. Porque houve uma crise mundial e eu fico amarrado. Então é uma coisa que eu não tenho controle. Então isso é um erro, eu diria até conceitual. Achar que você controla pelo volume. Nem o país, o governo controla. Mas assim, olhando o panorama de uma forma geral, Fleury, você acha que a partir da aprovação da MP, os portos brasileiros podem funcionar melhor? Pode, como eu te disse, mas é um sistema complexo, tem muita gente envolvida e me preocupa exatamente a implementação disso.
Eu queria apenas voltar no ponto que o professor levantou com relação ao volume de carga. Quando se estabelece um business plan ou um plano de negócio, você tem que estabelecer o volume do seu investimento. E o volume do seu de investimento está dimensionado a uma demanda pré-estabelecida. Não existe outro mecanismo econômico para que você possa fazer um business plan. O porto é um plano de negócio. E para que você possa ter um plano de negócio, é preciso estabelecer o volume de investimento. Eu não posso pretender escoar a carga de soja do Brasil se eu não tiver um porto proporcional. Agora, se nós tivermos eventuais pragas, etc., isso faz parte do negócio também. Só que nós precisamos ter o porto dimensionado num plano de negócio com os investimentos. E é isso que estará estabelecido na MP e nos editais que nós pretendemos estabelecer a partir da MP. Ao final da aprovação, vamos imaginar a aprovação da MP e tal, seja com as evoluções que imaginamos poder construir. Qual é o cenário que vocês estão querendo? Como é que será o Brasil depois da aprovação dessa MP? Vai ter mais portos? Ou isso vai desengargalar os portos? Nós acreditamos que nós vamos facilitar os investimentos nos portos, tanto fora como dentro dos portos. Nos últimos 10 anos, Miriam, nós só conseguimos fazer 11 licitações de portos organizados no Brasil. 11 nos últimos 10 anos. A ministra Gleice Hoffmann, inclusive, falou que é uma vergonha que não se consiga em 10 anos. Mas isso é o governo... o qual o senhor apoia? Não, existem governos estaduais, existem vários portos delegados para os governos estaduais. E aí é preciso compreender exatamente o contrário. A delegação, ou seja, a descentralização, acabou levando com que a judicialização impedisse as licitações. Agora o governo, através dessa MP, e aí eu defendo a ideia, porque vivenciei isso como governador no estado do Amazonas, nós passamos com a judicialização do Porto Público do estado do Amazonas durante 10 anos. 10 anos de judicialização. É preciso, portanto, homogeneizar esses critérios, pacificar os critérios, equalizar, dar transparência para que nós possamos vencer esta questão. Fleury, o governo tem feito o que cabe ao governo fazer? Por exemplo, existem coisas como, por exemplo, ali a área portuária, ela é governamental, exato. Não é? A infraestrutura. A infraestrutura. Então, ele tem que fazer a dragagem. Ele fez dragagem? Ele fez o que precisava ser feito nos Miriam, o governo ficou mais... Não esse governo. Não, estou falando do governo em geral, porque isso aí realmente... Acho que é desde 1808. 15 anos, Miriam, sem fazer dragagem. Já não conseguia chegar no Porto do Rio, no Porto Santos, porque não tinha profundidade suficiente. E esse é um dos principais responsabilidades do governo como dono ou responsável pela infraestrutura. Porque os terminais são privados, mas o aeroporto é público. Aliás, eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho uma história rapidinha, que o que aconteceu nos portos brasileiros, né, com essa gestão mista, a infraestrutura é de governo e a operação dos terminais é privada. Isso é como se você fosse preparar um sanduíche com um molho maravilhoso e depois você põe o pão. Aí você compra, né, maravilha, prepara o sanduíche. A hora que você vai colocar o pão, esqueceram que o pão tem 15 anos já de vida. E aí, todo o investimento que foi feito no molho, né, se perde. Porque você vai comer um negócio maravilhoso, você fez num pão com 20 anos. E isso é que está acontecendo. Então, senador, como é que a gente faz para modernizar esse pão? Quer dizer, a estrutura que pertence ao governo. Que a infraestrutura de acesso não é apenas a rodovia e ferrovia, os canais também são infraestrutura de acesso. O governo colocou para a infraestrutura de acesso nada mais nada menos de recurso público, fora recursos privados que serão colocados, 15 bilhões de reais. Inclusive, para a dragagem, são 3,8 bilhões de reais. 2,6 bilhões de reais são para outros investimentos, inclusive de ferrovia. Portanto, aquilo que não se fez durante 15 anos, este governo está fazendo. É óbvio que nós temos um desafio a vencer e... Nós teremos portos competitivos com o resto do mundo, eu creio que senador? Sim. Eu creio que sim. Não é uma solução mágica. Mas é uma coisa assim de fé ou uma coisa... Não, é uma questão de convencimento. Não é? Por quê? Porque nós cremos que estamos construindo marcos regulatórios que são agora marcos regulatórios modernos,
competitivos com a realidade do mundo em que o Brasil está inserido. O Brasil hoje precisa ser competitivo dentro dos portos dos BRICS. Se nós analisarmos os indicadores dos portos brasileiros versus os portos chineses, coreanos, russos, indianos... É covardia, mas nós temos que fazer essa avaliação. Eu sou senador da República, sou engenheiro de formação, e nós estamos vendo pela primeira vez os políticos brasileiros discutindo indicadores de competitividade versus aqueles países com os quais nós estamos disputando com os nossos produtos industriais. Você não tem medo, última pergunta, o programa está acabando, você não tem medo de ficar prisioneiro desse excesso de interesses que está em conflito, que está paralisando essa discussão ou tornando muito complexo? Eu não tenho receio com isso. Primeiro porque a minha história política eu já fui muito mais longe do que imaginei poder chegar. Então, eu tenho absoluta liberdade. Mas essa MP está meio parada, né? Não, essa MP está andando e está andando muito. Quando é que vota? Nós deveremos votar até o dia 10 de abril. Okay. Na comissão. Então tá. Eu tenho a sensação que o senhor voltará aqui, porque esse assunto é muito importante para nós. É por isso que Dom João, quando chegou, já logo fez a abertura, porque a abertura de portos precisa ser feita e refeita no Brasil, para que o Brasil fique mais competitivo. Eu volto na semana que vem.